O Campeonato Saudita 25-26 vai começar e nesse vídeo você vai conhecer as 18 equipes participantes do torneio e descobrir qual dos 4 super ricos é o favorito a conquistar o título. Você está no canal Miguel Fortunato, Futebol Internacional, aqui você sabe, a gente fala de futebol de todos os continentes, estamos aqui na série com os guias das temporadas aí que estão se iniciando, já passamos pela Turquia, pela Inglaterra, pela Espanha, pela Itália, pela Alemanha, e agora vamos ao campeonato saudita, né, repleto de craques, de grandes jogadores, um investimento bilionário das equipes, e aí agora estão surgindo mais equipes ricas, o futebol saudita indo para um outro procedimento, né, de ter aí empresas adquirindo os times, os 4 grandes que são estatais, e é um projeto de super investimento, de trazer grandes jogadores cada vez mais jovens de grandes centros do futebol até a Copa, que será em 2034 no país. Pelo menos até lá, o investimento não vai cessar. Então é um campeonato muito relevante. A gente vai falar de muito nome conhecido aqui nesse guia. Então, para isso, eu peço o seu like para que esse vídeo chegue até mais pessoas e também peço para que você se inscreva aqui no nosso querido canal, que vai aumentando o número de inscritos e até para você também receber conteúdos como esse, certo? Vamos falar como é que foi a Liga Saudita na temporada 24-25, né? O campeão foi o Al Ittihad, do técnico Laurent Blanc, do Karim Benzema, do brasileiro Fabinho. O Al Ittihad foi campeão com muita facilidade, né? 3 títulos nos últimos 2 anos, 2 títulos nos últimos 3 anos, perdão, ganhou 2 vezes nos últimos 3 campeonatos, e o Al Ittihad ganhou esse último com 8 pontos de vantagem sobre o Al Hilal. Assim, faltando 8, 7 rodadas ali, já se sabia que o Al Ittihad estava administrando uma boa vantagem, que dificilmente ele perderia esse título, ainda mais porque o Al Hilal estava ali no meio do Final Eight, da Champions da Ásia, enfim. O Al Ittihad ganhou com tranquilidade, Al Hilal em segundo, Al Nassr em terceiro, uma temporada decepcionante do time do Cristiano Ronaldo, né? Cristiano Ronaldo não conseguiu ser campeão saudita ainda, né? Vamos ver se esse ano vem para a briga. O Al Qasada foi a grande surpresa, ficou em 4º lugar. E o Al Ahly, o outro dos 4 super ricos, né? Que são aí times do Estado Saudita, do Fundo Soberano Saudita. O Al Ahly ficou só com a 5ª colocação. Foram rebaixados nessa temporada o Al Wehda, o Al Orobá e o Al Raed. E para o lugar deles sobem o Al Hazen, o Al Naima e também, esse sim, uma grande atração, o Neon. O Neon, que chega com muito investimento, o time de uma cidade litorânea e que promete ser o novo rico do futebol saudita, está tirando uma estrela do Galatasaray da Turquia, enfim, é uma liga super interessante. Então vamos lá, vamos começar time por time aqui da Liga Saudita do nosso guia 25-26. Vamos começar com o atual campeão, com o Al Ittihad. O Al Ittihad, treinado pelo Laurent Blanc, né, técnico francês, e que jogou muito bem na última temporada. O Al Ittihad ele não teve grandes contratações para esse ano, mas conseguiu manter aí a maioria da sua base. A questão é, aqui nessa arte aqui, eu peguei a arte da escalação do último jogo, que foi o jogo da Supercopa Saudita, que eles foram eliminados pelo Al Nassr na semifinal. Nessa escalação, o Kanté está como titular. Só que o Kanté deve sair da equipe, deve ter o contrato rescindido, né, quando eu estou gravando esse vídeo. O Kanté não deve continuar no Al Ittihad. Aí é uma questão, né? Porque a base foi mantida, o time é muito forte, né? Você pegar a escalação aí, tá no gol o Shankit, goleiro árabe, mas o goleiro titular é o Rajkovic,
goleiro sérvio, de boa qualidade. O Shanket, lateral direito, é o lateral direito da seleção da Arábia Saudita. Você tem o Danilo Pereira na defesa, o Mitaj, que é o lateral esquerdo da seleção da Albânia, jogador de muita qualidade. O Fabinho, meio-campo histórico do Liverpool, tem um ótimo passe. O Bergvin, jogador de seleção holandesa, muito veloz, muito intenso, é um jogador de muita pressão. O Aouar, um dos craques da seleção da Argélia. O Diaby, que foi vice-líder de assistências na temporada, jogador de ótimas temporadas no futebol europeu. E sem falar do Benzema. Então, assim, é um timaço. Tendo o Benzema como grande estrela, goleador, um cara que, além de fazer gol, dá assistência, ainda está muito bem, jogador que foi melhor do mundo recentemente. Assim, o Al-Ittihad vai disputar o título, eu não tenho dúvida, mas a questão é quem vai jogar no lugar do Kanté, né? Como vai manter esse meio-campo, como que o meio-campo vai se estabilizar sem o francês. E não sei se eles vão trazer alguém na janela, se eles vão pegar alguém que está no banco. Enfim, e assim, eu acho que o Al-Ittihad podia ter um banco um pouquinho melhor. Tem alguns jogadores da seleção saudita no banco, né? Tem o Rahman Al-Hamani, que é atacante da seleção saudita, assim como o Al-Sherri, mas faltam mais jogadores de qualidade no banco, né? Então, eu acho que vai disputar o título com certeza, mas talvez essa falta de elenco, né, tem um limite de estrangeiros, e aí você tem que contar com jogadores árabes, talvez falte um pouquinho para o Al-Ittihad, mas certamente, se o time for campeão, for bicampeão, não vai ser nenhuma surpresa, porque o time titular é muito, muito forte. Bom, agora falando do Al Hilal, vice-campeão, né, o time que é mais compreensível para todo mundo, por conta da Copa do Mundo de Clubes, né? O time chegou nas quartas de final, eliminou o Manchester City, caiu para o Fluminense, né? Num jogo que o time estava totalmente desgastado também, depois das oitavas, mas fez uma ótima campanha na Copa do Mundo de Clubes e tem um ótimo time, né? O Al Hilal, ele, ao contrário do Al-Ittihad, ele se reforçou muito bem. Primeiro que ele trouxe o técnico vice-campeão europeu, trouxe nada mais nada menos que Simone Inzaghi para ser o seu treinador. Ele já jogou a Copa do Mundo, né? E agora vai comandar o time nas competições locais e continentais. Darwin Núñez, por 53 milhões de euros, é o centroavante da equipe, né? Foi contratado junto ao Liverpool. Theo Hernandes, um dos laterais esquerdos mais badalados do futebol atual, jogador da seleção da França, titular absoluto, jogador do Milan, 25 milhões de euros. E trouxe também o Lajami, zagueiro da seleção da Arábia Saudita e que jogava no rival, o Al Nassr, né? Assim, é um baita elenco, gente, não tem o que falar, né? A gente pega o time titular aí, o goleiro Bono, goleiro da seleção do Marrocos, João Cancelo, um craque na lateral direita, o Koulibaly, um zagueiraço, poderia estar jogando em alto nível em grandes europeus, sem dúvida nenhuma, jogando muito bem também na seleção de Senegal, o Tambakti, zagueiro da seleção saudita, Theo Hernandes. Aqui você pode fazer um esquema, o Inzaghi gosta muito de jogar com 3 zagueiros, ele pode colocar, como ele fez na Copa do Mundo de Clubes, o Renan Lodge como um terceiro zagueiro ali pelo lado esquerdo, deixar o Theo com mais liberdade, tirando o Nassr do time. Enfim, ele tem muitas opções, é um elenco robusto, né? Aí você tem o Rubem Neves, o Cano, que é um jogador extremamente talentoso, um ataque com Malcom, Darwin Núñez e Sanel Dalsari. Você tem do Mitrovic, que sofre muito com lesões, o Marcos Leonardo. Assim, é um elenco, para mim, é o melhor elenco fora da Europa, né? A gente nem falou ainda do Milinkovic-Savic, que certamente vai ser titular, que é um tanque físico, um cara que ganha duelos, ganha bola no alto, é um meio campo muito físico. Al Hilal jogaria Champions, né? Eu acho que ele conseguiria se classificar entre os 24 na Champions. É um timaço, e acho que com o comando do Inzaghi, com esses jogadores todos que tem, com as opções de banco que tem para mudar um jogo, né? No meio de uma partida, para mim é o favorito ao título, no meu ponto de vista. Claro que não é barbada,
que vai ter disputa, são times de alto nível, com grandes jogadores nessa Liga Saudita, mas para mim o Al Hilal é o grande favorito. Ao título não saudita e da Champions da Ásia, é um time muito forte, é um time realmente que dá gosto, vale a pena ver jogar pela quantidade de grandes jogadores. Vamos ver se o Darwin Núñez volta aos olhos tempos de Benfica, né? Que ele fazia muito gol, criava muita situação, né? No Liverpool ele não conseguiu render da mesma forma, do mesmo nível. Mas de repente, voltando para um time de um patamar um pouco abaixo do Liverpool, de repente ele volta a brilhar. O que não falta é estrela para brilhar nesse Al Hilal, não é mesmo? Bom, indo para o Al Nassr, time treinado por Jorge Jesus, né? Uma grande novidade, técnico português que foi campeão na temporada retrasada com o Al Hilal, quase veio para a seleção brasileira, mas acabou saindo do Al Hilal depois da eliminação para o Al Ahly na Champions da Ásia, e agora vai treinar o Al Nassr, né? Vai tentar ajudar Cristiano Ronaldo a ganhar seu título. O Al Nassr, que teve o mercado um pouco agitado, né, trouxe João Félix do Chelsea, João Félix que estava perdendo o mercado na Europa, vai tentar se reencontrar no futebol saudita, né, ano de Copa do Mundo, vai querer estar sendo convocado pelo Roberto Martínez. O Kingsley Coman, uma grande contratação por 25 milhões de euros, ele que era titular muitas vezes do Bayern de Munique, jogador que joga ali na ponta direita e na ponta esquerda, e trouxe também o Al Jaber lá do futebol da Bósnia, jogador que é volante, ali meio campista, só que perdeu o Lajami, como eu disse, né, para o Al Hilal, e também o John Duran, atacante que é complicada a situação, né? Ele foi contratado por muita grana pelo time do Al Nassr e acaba saindo de graça para o Fenerbahçe. Aquelas coisas, aqueles negócios, quando você gasta muito dinheiro, você acaba perdendo muito dinheiro sem muito retorno, né? O John Duran não entregou o que se esperava no futebol saudita. Mas, enfim, com o time que tem o Al Nassr, né? Aqui esse é o time que perdeu a final da Supercopa Saudita. O Bento é o goleiro, e o goleiro reserva é o Al-Quid, né? Que é goleiro da seleção também. De goleiro, o time está bem servido. De zagueiro também, né? Porque você tem o Simakan, jogador francês, o Inigo Martínez, ex-Barcelona, né? E tem também o Laporte, que deve ser titular muitas vezes. Então, de zagueiro, tá muito bem o Al Nassr. O problema é nas laterais, né? O Yahya é um jogador da seleção saudita, né? O meia que joga de lateral também, mas falta qualidade nas laterais para o time do Al Nassr, né? No meio campo você tem o Brozovic, que é uma excelente opção, o Coman, e aí você tem como ponta, você tem o Coman, Wesley, ex-jogador do Corinthians, né? Revelado na base do Corinthians, você tem o Sadio Mané aí também para entrar nessa função, aí no meio você tem o Otávio, brasileiro naturalizado português, e na frente o Cristiano Ronaldo, né? E aí você não tem um centroavante de área assim para substituir o Cristiano Ronaldo quando ele não joga, você tem que jogar com alguém de falso 9 ali, enfim. Falta elenco, eu acho que falta elenco. Claro que a chegada de um Coman eleva muito, vai entregar muitos gols, muitas assistências. O Jorge Jesus, ele no futebol árabe, com o futebol saudita, né? Com o Al Hilal, ele se caracterizou como um time muito ofensivo, que atacava muito, fazia muitos gols, só que tomava muitos gols. E com laterais que não são tão confiáveis, poucas opções de volantes confiáveis também, eu acho que o Al Nassr sai um pouco atrás nessa disputa do título, pelo menos ao meu ver, mas eu acho que deve ficar no G4 com tranquilidade. Bom, o Al-Qadsa, ele ficou em quarto lugar, né? Foi a grande surpresa, um ótimo trabalho do técnico espanhol Michel, né? Técnico muito experiente, já de muitos carnavais, treinou vários e vários times na Espanha, já treinou seleção. É um treinador que está elevando o nível dessa equipe, né? Conseguiu levar aí ao quarto lugar e tem ótima base, ótimos jogadores, né? E se reforçou bem no mercado, né? Trouxe o Retegui, artilheiro do campeonato italiano, com certeza vai trazer muitos gols
para a equipe, né? Trouxe também uma revelação ganesa que jogava no futebol belga, o Christopher Boussouba, que jogava no Genk, que ele é ponta esquerda. Se Gana for para a Copa do Mundo, deve pintar aí na seleção com certeza. Trouxe o ponta direita, o Gabriel, do Internacional de Porto Alegre, o Al-Jouari, do Al-Hilal, por 11 milhões de euros, enfim. Perdeu o Aubameyang, né? O Aubameyang é uma grande perda, mas se reforçou bem, então o time deve continuar forte. E se a gente olha, tem o goleiro de seleção belga, né, o Castells, ex-Wolfsburg, e excelentes jogadores, né, em diversas posições. O Puertas fez uma excelente temporada, o Julián Quinones foi artilheiro da equipe na temporada, jogador mexicano, excelente jogador. Tem 3 jogadores aí da seleção saudita no elenco. Então, assim, é um bom elenco, né? Você tem o Nacho Fernandes, jogador espanhol na zaga, o uruguaio Gastón Álvares, o argentino, o Ezequiel Fernandes. Então, são ótimos jogadores, é um time que tem intensidade, que sabe jogar esse tipo de campeonato. Então, é difícil não imaginar que eles possam, de novo, disputar esse G4 aí, incomodar os grandes e se firmar, né? É o ano de se afirmar agora como um dos grandes também do futebol saudita. Mas é um time muito agradável de se ver jogar, vale muito a pena. É fora do radar, mas você que estiver zapeando aí, tiver o Al-Qadsia jogando, dá uma olhada que você vai gostar muito da equipe saudita. Agora chegou a vez de a gente falar do Al-Ahly, atual campeão asiático, time que vai disputar a Copa Intercontinental, pode estar no caminho de um dos brasileiros aí, se um dos brasileiros vencer a Libertadores e chegar na semifinal, né? O Al-Ahly, que com muita autoridade venceu o Final Eight, né, da Champions League Elite da Ásia, e foi campeão agora esse final de semana da Supercopa Saudita, ganhando do Al Nassr na final nos pênaltis. É um time forte, é um time com excelentes jogadores, né? Mas que tem mexida no elenco, né? Perdeu o Gabri Veiga para o Porto, né? Jogador espanhol de 23 anos, que resolveu voltar para o futebol europeu. O Saint-Maximin, ponta esquerda francês, foi para a América do México. O Roberto Firmino, jogador brasileiro, saiu. Enfim, o Alexander saiu, jogador defensor brasileiro também. Mas chegou uma grande contratação, né? Chegou o Enzo Milot, que era um dos grandes destaques, né? Acho que junto com o Stiller ali e com o Voltmeid eram os grandes destaques do time do Stuttgart na última temporada. Fez uma ótima fase de liga na Champions League. E vários times europeus estavam de olho no jogador francês. O Enzo Milot optou por ir para o Al-Ahly por 30 milhões de euros. A questão é que o elenco ficou mais enxuto de grandes opções, né? Se você pegar dos jogadores que são jogadores de seleção saudita, né, no time do Al-Ahly, tem o Al-Buraikan, atacante, que pode ser centroavante, pode ser ponta pela esquerda, tem o Ziad Al-Johani, meio-campista, e tem também o zagueiro, o Ali Mairashi, né? Joga de lateral direito, né? Lateral direito um pouco mais defensivo. Alguns deles aí são titulares muitas vezes, né? O Mairashi, nesse jogo da final da Supercopa, né, o time jogou com 3 zagueiros, o técnico alemão Matthias Geisli, de 37 anos, né, um estudioso, um técnico muito moderno, né, saiu lá do projeto da Red Bull, lá do Red Bull Salzburg, é um técnico que faz esse time jogar muito bem, né, e vamos ver como é que vai render. O Mendy é o goleiro, aí você tem grandes jogadores, né, você tem o Demiral, zagueiro da seleção turca, o Ibanez, que foi convocado para a seleção brasileira já, zagueiro brasileiro, o zagueiro belga, o Dans, você tem o Galeno, que pode jogar de ala esquerda ou de ponta esquerda, o Galeno é um jogador brasileiro de muita qualidade, chuta muito bem de fora da área, o Riyad Mahrez, que é um grande jogador do Manchester City, né, campeão de Champions, um excelente jogador argelino, o Kessié,
jogador marfinense, vai fazer essa dupla aí com o Enzo Milot, que vai ser sensacional. O centroavante é o Ivan Toney, centroavante de seleção inglesa, faz gol pra caramba, foi vice-artilheiro da última Liga Saudita. É um timaço, mas assim, como eu falei do Al Ittihad, eu acho que falta um pouco de banco. Então, para a sequência da temporada, eu vejo no Al Hilal um time mais forte. Eu acho que pode ser que brigue pelo título, mas eu acho que está aí uma prateleirinha abaixo do Al Hilal. Mas deve voltar pelo menos ao G4 com toda certeza aí, porque é um time que tem muita qualidade, né? Esse time do Al Ahly, que também vale muito a pena ver jogar. Bom, agora vamos com o Al Shabab. Alguns times aqui, não vou conseguir achar a imagem de escalação dos amistosos, né? Então a gente pega aqui no SofaScore o elenco para dar uma olhada, né? O Al Shabab tem como técnico agora o Imanol Barrenetxeia, técnico basco, que passou a carreira inteira treinando os times de base, de jovens da Real Sociedad, e teve uma chance também como técnico do profissional. Mas ele tem 54 anos, desde 2003 ele está lá na Real Sociedad, treinando a garotada. Então é um cara que sabe trabalhar com jovens muito bem, né? E vai treinar esse time do Al Shabab. O Al Shabab que trouxe o Vicente Sierro, né? Por 3 milhões de euros, lá do Toulouse, meio campista, jogador de seleção suíça, e tem alguns jogadores muito conhecidos, né? O Randalá, que disputou pelo Al Hilal 20 minutos, né, contra o Fluminense, foi e voltou, né? Ficou conhecido com certeza do público, né? O Yannick Ferreira Carrasco, jogador de seleção belga, que pode fazer diversas funções ali, ponta esquerda, jogar no meio campo. O Daniel Podence é um cara que jogou Premier League muito tempo lá no Wolverhampton, bate muito bem na bola, né? Então tem opções interessantes para o ataque, né? Tem o brasileiro, o Carlos Júnior, tem o Roed, zagueiro holandês, o goleiro ucraniano, o Bushna. Então é um time interessante do Al Shabab. E é aquela história, né? Se conseguir manter aí o retrospecto da temporada anterior, ficando ali entre os 6, acho que já é uma boa colocação. Mas tem alguns jogadores aí que vale a pena a gente dar uma olhada, né? Que a gente acha que parou de jogar e não parou, né? Sétimo colocado no ano passado, o Al Ittifaq, né, que outrora foi treinado por Steven Gerrard, agora é treinado por um técnico local, né, o Saad Ali Al-Sherif. O Al Ittifaq, ele foi ao mercado, né, trouxe o Nkota, jogador do Orlando Pirates, ponta direita, né, era treinado lá pelo José Rivero, lá no Orlando Pirates, jogador rápido, bom para contra-ataque, para transição, né. Perdeu jogadores, né, perdeu o Al-Gandhi, o Al-Ittihad, o Abdumaran, o Al-Ali, mas nenhum jogador-chave, né? Então o time mantém a sua base, isso é muito importante, né? A gente descendo aqui pro elenco, a gente vai ver muitos caras conhecidos, né? O Moussa Dembélé, centroavante, né? Ex-Lyon, ex-Atlético de Madrid, jogador francês, né? Ahmed Hassan, jogador da seleção do Egito. O Wijnaldum, o Wijnaldum, ex-Liverpool, né, que jogava de volante no Liverpool. O Wijnaldum joga mais avançado aqui no Al Ittifaq. Ele foi artilheiro do time com 14 gols e vice-artilheiro e vice-líder em assistências da equipe na última temporada. O Wijnaldum jogando muita bola lá no futebol saudita, né? Aí você tem aqui o Duda. E é muito engraçado, porque eu fiz semana passada um guia do campeonato italiano e coloquei o Duda como um destaque do Verona. Você vê como é, né? Fazer guias no meio da janela de transferências tem essa. O Duda está aqui agora, jogador da seleção eslovaca, aqui, e vai ajudar muito, com certeza. Esse meio-campo vai dar muita consistência, roubada de bola. Né? O Álvaro Medran, jogador muito talentoso, jogador espanhol, né? Dá assistência para caramba também. É um jogador muito importante para esse time. O Francisco Calvo, que é um dos principais destaques da seleção da Costa Rica, o Jack Hendry, convocado para a seleção escocesa. Enfim, tem alguns nomes interessantes aqui, o Rodak, goleiro eslovaco, tem alguns nomes interessantes no time do Al Ittifaq, que tem alguns jogadores de seleção saudita, então é um time interessante que sempre dá trabalho nos clássicos.
Bom, agora a gente fala do Altfaq, né? Time treinado pelo Pericles Chamusca, o Altfaq não, Al Tawon, perdão. Al Tawon, time brasileiro, time treinado pelo brasileiro Pericles Chamusca, perdão, que Pericles Chamusca fez uma ótima temporada já no futebol saudita. O Al Tawon fez um mercado básico, né? Ficou em 8º lugar na temporada passada, não trouxe muitos jogadores, mas é um time que aposta muito em jogadores sul-americanos, né? Então, tem alguns nomes importantes, como por exemplo o colombiano Roger Martínez, que já jogou em diversos times, já jogou no futebol europeu, estava no Racing antes de ir para o Al Tawon. O Musa Barrow foi o artilheiro com 13 gols, centroavante de Gâmbia, o artilheiro do time na última temporada. O principal jogador, na minha opinião, é o Faisal Farj, meia marroquino. E aí você tem alguns brasileiros, né? O Flávio, que roda muito ali aquela região do mundo, né? Estava no Trabzonspor antes de ir para o Al Tawon. Você tem também o goleiro Maílson, que é do ex-Sport, o zagueiro André Giroto. O René Rivas foi o principal reforço do time para a temporada, lateral esquerdo do Caracas, né? Que estava disputando aí as competições sul-americanas, enfim. É um time também interessante, o Chamusca sabe jogar esses campeonatos lá no Oriente Médio, já é muito experimentado. E o Al Tawon costuma dar trabalho, também é um time legal de ver, você vê que em todos os times a gente vê jogadores interessantes. Nono colocado da última temporada, o Al Khulud, é treinado pelo Des Buckham, né, que é um daqueles andarilhos do futebol, né, treinou técnico inglês de 40 anos, né, treinou por muito tempo seleções sub-20, sub-23 da Nova Zelândia, estava no Oxford, já treinou o Mumbai na Índia, é daqueles caras que rodam o mundo mesmo, né? E agora está no Al Khulud. O Al Khulud que perdeu, se a gente pegar aqui, ó, os melhores jogadores da temporada 24, 25, ó, se a gente pegar aqui as melhores notas, os dois melhores aqui foram embora, né? O Alex Colado, meia espanhol, foi embora, e o Jackson Muleca, atacante, né? Artilheiro, o vice-artilheiro do time na temporada, os dois foram embora. Então fazem muita falta, né? Uma história curiosa aqui no Al Khulud é o Guga, brasileiro de 18 anos, revelado no Grêmio. Ele foi contratado pelo Al Qadsia. Ele estava no time sub-19 do Al Qadsia e foi emprestado para a equipe do Al Khulud para ganhar experiência aqui. Ele pode até ser titular de repente, né? Acho que o destaque do time é o Miziane Maolida, jogador da seleção de Comores, que está brigando por uma vaga na Copa do Mundo, né? Mas perdeu os dois principais jogadores, eu acho que o Al Khulud deve acabar piorando seu desempenho em relação à temporada passada. Por sua vez, o Al Fateh, 10º colocado na última temporada, tem como técnico o português, José Manuel Gomes. Não teve muitas chegadas e saídas no mercado. O time perdeu apenas para o Al Ittihad Al Julaidan, jogador que foi por 10 milhões de euros lá para ser reserva no Al Ittihad. E o time perdeu, ainda não perdeu, né? Ainda está indefinida a situação do Mourad Batna, jogador marroquino, que foi artilheiro do time e líder de assistências, o melhor jogador na última temporada, né? Tem como destaque também o jogador argelino, o Sofiane Bendekba, que foi o vice-artilheiro do time na temporada, o Matias Vargas, jogador argentino, é um jogador de muita qualidade, mas enfim, é pouco, né? É um time que, se ficar ali no meio de tabela, está numa posição boa para não correr riscos nessa temporada. O 11º colocado foi o Al Riyad, que agora é treinado pelo Javier Calleja, né? Técnico de 47 anos espanhol, que é muito acostumado com a segunda divisão espanhola, né? Estava no Real Oviedo, né? Participou de metade aí da campanha do acesso, já treinou Levante, já treinou Alavés, é um cara rodado lá no futebol espanhol, apesar da pouca idade. Mas o Al Riyad ele tem perdas importantes para a temporada, né? O Faiz Salimani, que foi artilheiro do time com 6 gols, foi para o Qatar SC, e o Bernard Mensah
que fez 5 gols na temporada, jogador de muita qualidade, ele também deixou a equipe e foi para o Al Nassr de Dubai, nos Emirados Árabes. Então, o mercado do Oriente Médio desfalcando aí, né, dando um desmonte aí em algum dos melhores jogadores do Al Riyad. O Tozé, meia português, é um destaque, o Mamadou Sylla, também atacante senegalês, o Tozé, jogador de meio campo, o Ibrahim Bayesh, jogador de qualidade, meio campista, chuta muito bem, tem um bom passe, jogador da seleção do Iraque, né, que está brigando por uma vaga na Copa do Mundo, e o Milan Boyan, goleiro, deve deixar a equipe, então a equipe vai perder aí uma segurança na defesa. Tem também o Sérgio González, espanhol, tem alguns jogadores interessantes no time do Al Riyad, mas também chega mais enfraquecido para essa temporada 25-26, lembrando que cai em 3, mas acho difícil o Al Riyad brigar pelo rebaixamento. O Al-Khalej, 12º colocado, é treinado pelo Georgios Donis, técnico grego de 55 anos, mas que está um tempão já no futebol saudita, né? Desde 2021, treinou o Al-Wahda, depois revezou, né, com o Al-Khalej, então é um cara acostumadíssimo, né, com o futebol saudita e trouxe a sua legião grega, né? Tanto que o melhor jogador é o Kostas Fortounis, meia grego de 32 anos, que jogou a carreira quase toda no Olympiacos, né? Jogou 10 anos no Olympiacos e se tornou aí na última temporada o melhor jogador da equipe do Al-Khalej. Tem o Joshua King, atacante norueguês também, excelente jogador. Você vê que tem muito grego nesse elenco, né? Mas o time perdeu jogadores muito importantes, né? O Ibrahim Serrik, goleiro titular da equipe, mais um time que perde seu goleiro. O goleiro bósnio trocou o Al-Khalej pela segunda divisão da Turquia. O Al-Salem deixou a equipe, né, jogador da seleção saudita, o Abdullah Al-Salem, foi para o Al-Qadisha, e o Fábio Martins, jogador português, também deixou a equipe. O Saleh Absolumat foi para o Al-Ali, então um time que teve desmonte, não trouxe muitos jogadores, então imagino que seja um ano difícil para a equipe do Al-Khalej no futebol saudita. O 13º colocado foi o Al-Fayha, né? Time joga de laranja e azul. O técnico é o Pedro Emanuel. O Pedro Emanuel, para quem se lembra, aí, jogador do Porto, né? O pessoal que acompanhava o futebol europeu ali nos anos 2000 vai se lembrar, ele que é angolano, naturalizado português, está no futebol do Oriente Médio há um tempão, né? Está no Al-Fayha desde 2022, já treinou o Al-Ain, já treinou o Al-Nassr, é um cara experiente no futebol saudita, né? O Renzo Lopes, atacante, foi para o Vitória da Bahia, mas o time tem outros grandes jogadores, né? O Fashion Sakala aqui no Maço, hein? Atacante da seleção de Zâmbia, tem o Alejandro Ponzuelo, que joga muito bem por lá também, atacante espanhol, o Silveré Ganvulá, da seleção do Congo, o Benzia, jogador que já foi muitas vezes convocado para a seleção da Argélia. A gente tem o brasileiro Vinícius Rangel, o Chris Smalling é um grande destaque, né? Zagueiro ex-Manchester United, ex-seleção inglesa, com 35 anos, está lá. E outro destaque também é o Orlando Mosqueira, goleiro da seleção do Panamá. Tem bons nomes o time, né? Eu acho que perdeu poucos jogadores importantes. Eu acho que o Al-Fayha é uma aposta que pode dar um salto ou pelo menos se manter onde está, mas com outros times acima enfraquecidos, eu acho que o Al-Fayha, com bons nomes e boa continuidade, ele pode dar um salto nessa temporada. O Damak foi o 14º na temporada passada, né? E tem um técnico novo, né? O português Armando Evangelista, que treinou o Goiás em 2013, a torcida do Goiás vai lembrar, estava no Famalicão, e agora vai comandar o Damak, que o time foi muito desmanchado, né? O time perdeu o George Kevin Nkudu, seu principal jogador, artilheiro do time na temporada, né? Ele foi para a segunda divisão, para a Saudi First Division League, para o Al Diriyah. Então, é uma perda considerável. O Nicolai Stanciu voltou para o Genoa, né?
Então é um time que perdeu muitos jogadores importantes, o goleiro romeno Florianitsa, o Habib Diallo que foi para o Al-Shabaab, o François Camano também não deve ficar. Então assim, o destaque é o Hassan Sessai, que é da seleção de Gâmbia, mas tem poucas peças aí para brilhar esse time do Damak, não deve dar mais muito tempo de reforço, então acho que é um candidato ao rebaixamento. Acho que o Damak está seriamente arriscado a terminar a temporada entre os 3 rebaixados. Bom, o 15º colocado foi o Al Oklud, time que ficou aí pertinho do rebaixamento, né? Não caiu por 1 ponto na última temporada. Tem como técnico Paulo Sérgio, técnico português, e outro que também rodou vários times pequenos de Portugal, né? A gente vai revendo repetições de padrões nas equipes pequenas do futebol saudita, né? A equipe perdeu alguns jogadores, né? Ela perdeu, né, para essa temporada o Mussona, foi para o futebol do Zimbábue. Também outro jogador importante foi o Seivur Goodwin, artilheiro do time na temporada, que foi jogar lá nos Emirados Árabes Unidos. O zagueiro Damian Lowe foi jogar no Egito, mas trouxe como reforço o Blas Kramer, que estava no Konyaspor da Turquia, jogador que fez 12 gols e teve 6 assistências na última temporada. E o Oklud tem alguns jogadores interessantes, né? O Christian Bassagog, ótimo jogador camaronês, acho que é o melhor jogador do time, na minha opinião. O Petrus, torcedor do São Paulo vai se lembrar, né? Veterano de 36 anos, ex-jogador do São Paulo. Acho que você que está assistindo ao vídeo deve ter achado que ele tinha se aposentado, né? Tenho certeza. O Petrus está lá, o Juan Pedrosa está lá, tem alguns jogadores alemães, né? O Gökhan Gül, tem também o Koray Günther, e tem o goleiro Samuel também. O goleiro Samuel é brasileiro, 31 anos, é mais um daqueles casos de brasileiro que fez a carreira em Portugal, né? Foi novinho, fez base no Porto e fez a carreira no futebol português. Vamos ver se a Oklud consegue escapar da segunda divisão, né? Mas a concorrência vai ser pesada. Isso porque eu estou falando do novo rico do futebol saudita, né? O Neom. Guarde o nome desse time, hein? O Neom foi campeão da First Saudi Division League, a segunda divisão saudita, né? E o Neom é o seguinte: é um time de uma cidade que não existe ainda, uma cidade futurista que a Arábia Saudita está construindo e deve começar a ficar ali pronta, habitável, a receber turismo em 2030, e deve ser uma das sedes da Copa de 2034. Vai ser, se você pegar para ver os vídeos no YouTube, vai ser uma cidade espetacular, o lugar onde eles vão fazer o estádio, assim, com o rio passando embaixo. É surreal, né? Eles estão jogando em outra cidade enquanto isso, mas a cidade de Neom, ela vai custar 5 trilhões de reais para ser construída. Vocês têm noção do que é isso? Uma cidade sendo construída para turismo. É um negócio de maluco. E o Neom está nesse projeto para alavancar o turismo, para alavancar o nome dessa cidade para o mundo. O Neom, ele teve o Romarinho na campanha, né? Alguns outros jogadores, o brasileiro Carlos Júnior, né? Na campanha do acesso, o técnico era o Pierre Chamusca, né? Mas agora eles fizeram a limpa no futebol francês para montar uma equipe competitiva e forte para disputar já essa Liga Saudita na sua estreia na elite. O técnico é nada mais nada menos que Christophe Galtier, técnico campeão francês com o Lille na temporada 2021, técnico que já treinou o Paris Saint-Germain, um excelente treinador do futebol francês, vai ser o comandante dessa equipe, é um dos melhores técnicos dessa edição da Saudi Pro League. E o time fez a limpa no campeonato francês. O jogador de mais destaque é o Alexandre Lacazette, atacante aí de Premier League, atacante histórico do Lyon, né? Você com certeza já jogou com o Lacazette no videogame. Ele chega, estava no Lyon, ele chega para
a equipe, chegou de graça. Além disso, eles trouxeram o Nathan Zeze, zagueiro do Nantes, por 20 milhões de euros, o Marcin Bulka, goleiro polonês do Nice, por 15 milhões de euros, o Amadou Koné, excelente jogador, volante do Stade Reims, por 13 milhões de euros, jogador marfinense, o Said Benrahma, do Lyon, por 12 milhões de euros, o Simon Boubarré, jogador atacante do Mônaco, por 10 milhões de euros, e por aí vai. É impressionante, né? Um investimento absurdo, e trouxeram jogadores que eram titulares do campeonato francês. Então, assim, é um time que vai chegar para fazer muito barulho nessa temporada. Fique de olho nessa equipe, no Neon. E tem um detalhe, né? Esse time pode ficar ainda mais forte, porque eles estão em negociações com o Baris Asper Yilmaz, que é um dos melhores jogadores do Galatasaray, jogador da seleção turca. Começou a temporada aí fazendo gol pra caramba no Galatasaray, e ele quer se transferir pro Neon. Eles estão oferecendo 40 milhões de euros, essa transferência deve acontecer até o fechamento da janela. Então, assim, olho no Neon. Eu acho que eles vão brigar já na parte de cima da tabela, e é uma grande atração do Campeonato Saudita a partir de agora. Bom, outro time que veio da segunda divisão é o Al Najma, time que é treinado pelo português Mário Silva, 48 anos, é outro desse, né, que ele subiu com a equipe na última temporada, é outro que tem passagens aí por equipes menores, no Rio Ave, treinou a base do Porto no começo da carreira, né, e o time do Al Najma, eles perderam o Léo Tilica, brasileiro, né, saiu, o Al-Moutari também saiu, então perdeu alguns jogadores importantes, né? O francês, o Alcheria. Então, algumas perdas importantes do time da segunda divisão. E eles trouxeram o brasileiro Samir Caetano, que estava no Tigres do México, jogou muito tempo no México, brasileiro de 30 anos. E é interessante a ligação desse time com jogadores de Honduras, né? Tem 2 jogadores da seleção de Honduras aqui, o Romel Quioto e o David Flores, né? O melhor jogador do time é o Cilia Sou, atacante holandês, artilheiro do time, já estava na última temporada, a esperança de gols da equipe, mas sinceramente eu acredito que a equipe do Al Najma deve voltar para a segunda divisão, não sei que tenha uma boa surpresa aí no desempenho do time no campeonato. Bom, e para fechar, né, o terceiro colocado da segunda divisão, que também subiu, né, o Al Hazen, time de 68 anos de idade, treinado pelo Jalel Kadri, né? Que, para quem tem boa memória, foi técnico da seleção da Tunísia na Copa do Mundo de 2022. Técnico bom, técnico experiente, sabe jogar bem na defesa. E o time tem alguns destaques interessantes, né? O artilheiro do time na segunda divisão na última temporada foi o Zinho Gano, atacante de Guiné-Bissau, né? E os melhores jogadores do time é essa dupla aqui que você vê na tela, o Ibrahima Ndiaye, jogador de Senegal, e o Karim Yoda, jogador francês, jogador habilidoso de qualidade, né? Mas um time com jogadores sauditas, e que vai ter muita dificuldade aí de se manter na primeira divisão. Mas vamos ver o que o Al Hazen consegue aprontar aí nessa liga. É isso, gente. Final aqui de mais um guia. Gostaram? O que vocês acham? Vocês concordam comigo quanto ao favorito? Vocês acham que o Cristiano Ronaldo pode erguer essa taça? Eu quero saber a opinião de vocês sobre a Liga Saudita. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Miguel Fortunato Futebol Internacional. Um grande abraço.